pólipos no endométrio, cistos nos ovários, mioma no útero, será que essas doenças têm relação entre elas? Será que a mulher que tem mioma tem maiores chances de desenvolver cistos, pólipos? Será que tem mesmo que operar? É obrigatório operar? Ou será que dá para fazer tratamento clínico? Será que essas doenças elas podem se tornar um câncer? Qual que é a chance disso tudo complicar, malignizar? Tudo isso será abordado hoje nesse vídeo aqui. E eu vou começar com vocês com o pólipo endometrial. Então, bora lá. O que é o pólipo? De onde que surge o pólipo, né? Então, dentro da camada interna do útero, nós temos o endométrio, a camada endometrial. E essa camada endometrial é aquela que é responsável pela nossa menstruação. Então, no período de menstruação, ela fica bem grossa, bem inchada e ela é responsável pelo sangramento. Quando a gente tem um excesso de hormônio estrogênio acometendo essa camada endometrial, ela começa a ficar muito grossa, muito espessa, ela pode provocar um fluxo menstrual aumentado e ela pode também ter a proliferação de células ali, inclusive formando um pólipo. O pólipo, ele é como se fosse uma verruguinha, é uma pelezinha que fica pendurada aqui dentro do nosso útero. Ele pode ser um pólipo único, como nessa foto aqui, ou também ele pode ter, né, múltiplos pólipos dentro do seu endométrio, até mesmo saindo pelo colo do útero, tá? Então, independente se é um pólipo único, se é um pólipo múltiplo, né, são múltiplos pólipos, ou independente da localização, se ele tá mais aqui para cima, mais para baixo, até mesmo saindo pelo colo, a gente considera ele como um pólipo endometrial, tá? E de onde que vem o pólipo? Por que ele surge? Olha o que esse artigo científico que ele trouxe aqui pra gente, ó. Papel dos hormônios em lesões uterinas benignas comuns, ou seja, o artigo já falou que o pólipo ele é uma alteração benigna, tá? Então, ó, pólipo endometrial, leiomioma e adenomiose, todas essas doenças, leiomioma, pra quem não sabe, é a mesma coisa que mioma, tá? Então, leiomioma e mioma é a mesma coisa. Então, olha só, leiomioma, adenomiose e pólipos endometriais são distúrbios uterinos benignos que parecem se desenvolver no contexto de desequilíbrio hormonal. Então, olha só o que esse artigo científico traz pra gente, que o pólipo, o mioma, a adenomiose, ela cresce no contexto de desequilíbrio hormonal. Isso aqui é um ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui pra vocês, tá? Devido aos hormônios esteroides, estrogênio e progesterona. Então, tem um desequilíbrio entre esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, tá? Estão relacionados a fatores genéticos e principalmente fatores modificáveis de estilo de vida, que é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje nessa aula, tá? Então, isso é muito importante. Miomas, pólipos endometriais, adenomiose, até mesmo a endometriose, tem muita relação com desequilíbrios hormonais. Estrogênio e progesterona desbalanceados, tá? O estrogênio é um hormônio proliferativo que faz nossas células do útero, células endometriais proliferarem, multiplicarem, engrossarem. A progesterona é um hormônio que tenta compensar essa ação e quando esses dois hormônios estão desequilibrados, quando a gente tem um desequilíbrio no nosso ciclo hormonal, pode acontecer ali o surgimento de várias doenças, inclusive o pólipo endometrial, tá? Existem vários tratamentos para pólipos, né? Quando a gente tem uma suspeição de tumor, de malignidade, né, do pólipo tá virando um câncer, é necessário fazer uma biópsia. Então, dá para fazer uma biópsia via vaginal, ou seja, não precisa cortar a barriga, tem como colocar uma câmerazinha dentro do canal vaginal e fazer aqui, cortar esse pólipo e fazer uma biópsia dele, tá? Isso para quadros de suspeição de câncer. Quando que a gente suspeita de câncer? Quando que a gente acende uma luzinha e fala, opa, tá esquisito isso aqui, tá diferente isso aqui, né, talvez valha a pena biopsiar? Quando que tem essa necessidade, essa obrigatoriedade de biopsiar? Então, esse artigo científico aqui, na verdade, é uma meta-análise, ele avaliou 21 mil mulheres, mais de 21 mil mulheres. E ele avaliou a prevalência de lesões pré-malignas no pólipo. Quando que o pólipo se maligniza? Ele colocou uma taxa de 3,4%. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a cada 100 mulheres com pólipos, 3 mulheres evoluem para tumores, tá? E ele coloca aqui, nesses vários números aqui, vários fatores de risco, né? Fatores de risco que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, obesidade, tá? Obesidade, dislipidemias, diabetes, por exemplo, são condições que aumentam a chance da mulher evoluir de um pólipo benigno para um pólipo maligno, tá? Idade avançada, principalmente mulheres acima de 60 anos, pós-menopausa, né? Então a gente sabe que na fase reprodutiva, na nossa fase mais jovem, a gente tem pouco risco de desenvolver um câncer de endométrio, uma chance pequena desse pólipo se malignizar. Conforme a gente vai evoluindo a nossa idade, nós mulheres vamos ficando mais maduras, a gente aumenta muito o risco de alterações de endométrio, na pós-menopausa principalmente, quando a gente tem um sangramento uterino anormal, a gente tem que acender uma lâmpadazinha de perigo. O que é o sangramento uterino anormal? Quando sangra demais,
diferente do que você está habituada e principalmente sangramento na pós-menopausa. Então sempre que a gente tiver, mulher menopausou, mulher entrou em menopausa, parou de menstruar, se ela tiver um sangramento depois dessa fase, a gente sempre tem que prestar atenção nisso, não é normal, aí vale a pena fazer uma biópsia, vale a pena você investigar se esse pólipo ele pode ou não ter essa chance de malignizar. Agora eu quero ressaltar aqui uma coisa que é muito importante, pouco a gente leva em consideração. É muito comum a mulher que tem um pólipo fazer uma biópsia, remover esse pólipo, até mesmo fazer uma raspagem interna do útero e depois de um tempo os pólipos voltam. Isso é frequente acontecer. Por quê? Como aquele artigo científico mostrou, o que causa o pólipo é um desequilíbrio hormonal, alterações entre hormônio estrogênio e progesterona e também alterações ali de estilo de vida. Se a gente não corrigir essa causa, se a gente não corrigir a raiz do problema, o fator causal, é muito comum ter a recidiva do pólipo mesmo após o procedimento de retirada. Então isso é muito importante ressaltar. De nada adianta você fazer limpezas recorrentes, ficar ali fazendo, tirando, né, raspando, fazendo curetagens, se você não tratar a causa. A recidiva é sempre muito presente nesses quadros. Então é importante a gente tratar a causa, é importante a gente ajustar os hormônios, é importante trabalhar na predominância estrogênica, na resistência insulínica. São todos fatores ali que modificam muito o tratamento, que fazem você permanecer num tratamento adequado. Outra doença que tem muita relação com desequilíbrio hormonal são os cistos de ovário. Inclusive, essa aqui é uma foto minha de quando eu operava bastante. Eu sou médica, eu sou cirurgiã e por muito tempo eu acreditava que o único tratamento para cistos, tanto cistos de ovário, cistos de outros órgãos, como miomas, pólipos, por muito tempo eu acreditava que o único tratamento era a cirurgia. E hoje a gente sabe que não. Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante, os artigos científicos trazem muitas novidades pra gente, como esse que eu mostrei pra vocês, né, onde ele fala ali que a causa ali é justamente o desequilíbrio hormonal. Então hoje a gente consegue fazer um tratamento clínico muito eficaz e eu hoje praticamente não opero mais. Essa foto aqui é uma foto onde eu tirava um cisto de ovário, né, e os cistos de ovários, eles têm múltiplos tipos diferentes, né? São várias formas de ter cisto de ovário. Então é muito importante a gente diferenciar isso, porque cada tipo de cisto de ovário tem um tratamento diferente, tem uma indicação diferente de malignidade. Então olha só, nós temos, por exemplo, os cistos funcionais, né? O próprio nome já diz, cisto funcional. Ele tem relação com o funcionamento do ovário, tá? Ele pode ser um cisto folicular, ele pode ser um cisto de corpo lúteo. Nós temos os cistos benignos, como por exemplo o cisto adenoma, os cistos da SOP, da síndrome do ovário policístico. Nós temos os cistos hemorrágicos, os cistos dos endometriomas, nós temos os cistos dermoides, né, os teratomas. Então, para cada tipo de cisto tem uma indicação diferente porque ele tem riscos diferentes para a mulher. Nós vamos começar falando aqui pelos cistos funcionais. O próprio nome já diz, ele tem relação com a função do nosso ovário. O nosso ovário, ele tem como ação ali a maturação dos óvulos, a eclosão do óvulo para dentro da nossa fímbria ali, para nossas tubas, e então para que esse óvulo seja ali fecundado pelo espermatozoide. Então, a função dele é justamente essa, fazer a maturação do nosso folículo. Durante esse processo de maturação de folículo, aquele folículo pequenininho e imaturo, ele vai sendo maturado, até mesmo ele se tornar ali um pré-óvulo e até mesmo quando a mulher ovula, né? Nesse processo pode ter a formação de cistos foliculares. Isso é super normal, isso é muito comum, principalmente em meninas jovens, tá? Então, não tem um tratamento cirúrgico indicado nesse quadro, muito pelo contrário, tá? Não precisa de cirurgia, muito menos no cisto de corpo lúteo. Depois que ocorre a ovulação, há a formação do corpo lúteo. Corpo lúteo ou o corpo amarelo, ele tem a função de produzir alguns hormônios e pré-hormônios, e nesse processo de formação, de secreção ali de substâncias, ele também pode produzir um cisto de corpo lúteo. Também tem relação com a função, é de funcionalidade, é fisiológico e também não tem indicação de cirurgia. Outra classificação de cistos nos ovários são cistos benignos, tá? Como, por exemplo, o cisto adenoma, que ele pode ser seroso ou pode ser mucinoso, como dessa imagem aqui, ó. Então, a gente consegue observar muito bem nesse ultrassom um cisto bem delimitado, com toda a parte interna aqui homogênea, né? Então, ele tem um cisto, ele é regular, então ele não tem critério de malignidade, ele é descrito como benigno. Já no cisto da SOP, da síndrome do ovário policístico, olha só, então esse aqui é um ovário normal, que tem ali o processo de ovulação, maturação, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? É a maturação dos folículos, como eu falei pra vocês, aqui ele teve a ovulação e depois sobrou o corpo lúteo. Então aqui, isso aqui é um cisto funcional, tá? Diferentemente do ovário policístico, quando tem uma falta de um desequilíbrio hormonal, impedindo que ocorra esse processo de maneira natural, a mulher não consegue ovular, então todos esses folículos aqui imaturos,
ou até mesmo semi-maduros, eles vão ficando retidos aqui dentro. Então não consegue fazer um ciclo de maturação, não consegue fazer ali a eclosão para ter uma ovulação. Então todos os cistos, todos os folículos, eles ficam sequestrados aqui dentro do ovário e tem essa imagem, produz essa imagem aqui de policistos, né? Então por isso que chama síndrome do ovário policístico. Então são vários microcistos, vários cistinhos que ficam acondicionados e sequestrados aqui dentro. Então de um cisto folicular ou de um cisto aqui de corpo lúteo, o nosso ovário ele pode ter essa imagem aqui de policistos, que é a SOP. Também é uma doença benigna, traz várias repercussões clínicas. Eu poderia aqui ficar 2 horas falando só de síndrome de ovário policístico, de sintomas clássicos, né, de tratamento clínico. Então não é cirúrgico, tá? SOP não é cirúrgico, na verdade é até um crime falar sobre tratamento cirúrgico de SOP. A gente sabe que o que causa SOP é justamente desequilíbrio hormonal, é a falta de picos hormonais aqui para ter a maturação, né, do ovário, até mesmo do ovócito, né, e até mesmo a ovulação dele para fora do ovário. Então o SOP é um tratamento clínico clássico e a gente tem muitas evoluções do tratamento clínico de SOP. Já o cisto hemorrágico, ele pode acontecer em 2 condições: ou pós-ovulação, naquele cisto de corpo lúteo, só que nesse processo de ovulação ocorre ali o rompimento de algum vaso sanguíneo e aí começa a juntar sangue por ali, né, começa a ter ali uma formação de um cisto repleto de sangue, ou até mesmo um endometrioma. O endometrioma é quando tem uma endometriose que sai ali de dentro do endométrio e acaba se acomodando no ovário. E essa endometriose, ela começa a juntar muito sangue. E toda vez que a mulher faz um período menstrual, junta muito sangue nesse foco de endometriose ali no ovário, e esse foco ele começa a ser recoberto por uma cápsula e se torna um cisto hemorrágico. Então se torna ali um endometrioma, tá? Então o cisto hemorrágico do ovário ele pode ter relação tanto com pós-ovulação, então faz um cisto hemorrágico pós-ovulação por conta de algum rompimento de vasos no momento da ovulação, ou até mesmo por conta de um endometrioma, quando tem um foco de endometriose que se organiza ali através de uma cápsula, formando ali uma cápsula de sangue e gerando então um cisto hemorrágico no ovário. Os cistos dermoides ou os teratomas são cistos mais complexos e têm uma proliferação anormal de células germinativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma proliferação diferente de um grupo de células dentro desse cisto e pode ter, inclusive, eu até trouxe uma figura aqui porque fotos reais são muito feias, tá? Então, diferentemente de um cisto hemorrágico, que é um pouco organizado, ele não é tão feio, né? O cisto dermoide ou teratoma, ele é horrível de ser visto ao vivo, tá? Por quê? Porque ele pode ter na sua composição, ele pode ter dentro do cisto, a hora que a gente abre esse cisto de teratoma, ele pode ter na composição dente, cabelo, pedaço de osso. Então, assim, é uma coisa assim meio monstruosa, sabe? É como se fosse uma coisa meio deformada, meio monstruosa. E isso também é um cisto considerado benigno, tá? E ele acontece por conta da proliferação de células do tecido germinativo. Então, são células diferenciadas ali, diferentes do normal, que se proliferam dentro do ovário. Então, produzem essa característica aqui de osso, de dente e até mesmo de cabelo. Faz um emaranhado de cabelo ali dentro. Quando que um cisto de ovário tem indícios de uma suspeição para câncer de ovário? Quando que esse cisto normalmente ele evolui para um câncer de ovário? Quando ele tem um conteúdo sólido, por exemplo. Então, quando a gente faz um exame de imagem, a gente consegue observar ali algumas características de malignidade que chamam a nossa atenção, que indicam então cirurgia, tá? Como, por exemplo, conteúdo sólido, ou até mesmo quando ele tem vários septos, né? Então tem um cisto no ovário, ele é todo septado, todo dividido, tá? Ou quando esse cisto é muito vascularizado, assim como eu expliquei para vocês lá no pólipo, né? Então toda vez que uma lesão é muito vascularizada, isso chama muito a nossa atenção. O câncer, o tumor, ele necessita de muita nutrição e para isso ele faz uma neovascularização, ele faz o surgimento de vários vasos sanguíneos para que esses vasos sanguíneos levem mais nutrientes para eles crescerem por conta de um alto metabolismo que eles têm. Então toda vez que a gente tiver ali um cisto no ovário que tem ali muita vascularização ou muito septo ou um conteúdo sólido envolvido, a gente suspeita de câncer, então tem que fazer uma investigação maior, seja através de exames de imagem, até mesmo de marcadores como o CA125 ou até mesmo fazer uma cirurgia para evoluir para uma biópsia. Então uma coisa que eu quero deixar claro aqui são as indicações de cirurgia de cistos, né? Então nem todos os cistos têm indicação de cirurgia, principalmente os cistos funcionais, os cistos benignos como os de SOP, não tem indicação. Os cistos benignos, quando que eles têm indicação de cirurgia ali, né? Não tem nenhum critério de malignidade que eu acabei de falar para vocês, mas quando que ele tem indicação de cirurgia? Quando ele tem a chance de se torcer, ou seja,
cisto ele tem um pedículo e esse pedículo ele pode começar a se torcer, e ele pode provocar ali dores fortes, até mesmo provocar ali necrose desse cisto, então talvez tenha uma indicação de cirurgia por conta disso, ou quando ele está no tamanho muito grande, a ponto de obstruir outros órgãos, de atrapalhar a função de outros órgãos e de trazer um desconforto físico muito grande. Então, indicações cirúrgicas para cistos, sempre quando tem a suspeição de malignidade, quando tem um conteúdo sólido, por exemplo, quando tem vários septos, quando tem muita vascularização, ou quando está tortuoso ali o pedículo, ou até mesmo quando ele tem um grande volume. Agora, lembrando, cistos funcionais, como o de corpo lúteo, SOP, tá? Então, cistos de desequilíbrio hormonal não tem indicação cirúrgica. A gente consegue fazer tratamento clínico, né? Tratamento de reequilíbrio hormonal entre os hormônios estrogênio e progesterona. E quando eu tô falando em tratamento clínico, não tô falando de anticoncepcional, tá? Eu sei que muitas mulheres com SOP, até mesmo cistos foliculares, recebem como tratamento anticoncepcional. Mas a gente sabe que tem tratamento sem anticoncepcional. Não que ele seja proibido, mas tem um tratamento de reequilíbrio hormonal, de tratar a predominância estrogênica sem o uso de anticoncepcional. A gente consegue organizar o nosso corpo, a gente consegue ajustar os nossos hormônios, a gente consegue trabalhar nas predominâncias estrogênica e resistência insulínica de maneira natural, sem o uso de anticoncepcionais sintéticos e até mesmo sem a necessidade de cirurgia. E a última doença que eu quero falar para vocês aqui, são os miomas. Qual que é a diferença do mioma? O mioma é uma doença benigna também, é um nódulo sólido que acomete a camada muscular do útero, tá? Então, enquanto o pólipo acomete a camada endometrial, é mais interno, o mioma, ele acomete a camada muscular do útero. Ele pode ser um mioma intramural, que fica bem no miolinho do músculo, ele pode ser um mioma submucoso, mais relacionado ali a sangramentos, a infertilidade, ele pode ser um mioma subseroso, que é um mioma mais relacionado à obstrução de outros órgãos. Inclusive, nós já temos vídeo aqui no canal onde eu explico cada característica de cada tipo de mioma, até mesmo as suas derivações. Então, dá uma olhadinha no nosso canal aqui sobre os outros tipos de mioma. E o mioma, então, ele é um tumor benigno, tá? Então, a chance dele malignizar é muito rara, tá? É muito difícil o mioma evoluir para um sarcoma, que é um câncer de células musculares. Menos de 1% de chances, tá? E tem alguns critérios de indicação para fazer cirurgia do mioma. Inclusive, também nós já temos vídeo aqui no canal sobre isso. Quando que o mioma é perigoso, quando que ele evolui para um quadro grave, até mesmo quando tem uma indicação de cirurgia. E eu já posso adiantar para vocês que são poucos os casos que tem realmente indicação de cirurgia, assim como os cistos. A gente consegue fazer um tratamento clínico muito importante de mioma, ajustar os hormônios, trabalhar na predominância estrogênica. A gente sabe que o que causa o mioma, a origem do mioma, é justamente o desequilíbrio hormonal, como aquele primeiro artigo já trouxe pra gente, né? O desequilíbrio entre hormônio estrogênio e progesterona. Então, a gente consegue sim fazer um tratamento clínico de mioma na maioria dos casos, tá? Fazer ajuste da nossa alimentação, suplementação, retirada de toxinas xenoestrógenas, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, nosso estrogênio já tá alto por conta de fatores internos. E quando a gente consome estrogênio externo, a gente soma ainda mais esse excesso. Então, evitar a nossa rotina xenoestrógenos, trabalhar na predominância estrogênica, trabalhar com alimentos fitoestrógenos, né, os específicos e não específicos, ter uma suplementação que ajuda bastante, tanto na resistência insulínica, quanto principalmente ali no processo de anti-inflamação e antioxidação do corpo. Inclusive, quero deixar aqui para você um convite, se você quer saber mais sobre esse ajuste hormonal, sobre o reequilíbrio hormonal de maneira natural, que não envolve aí cirurgias, que não envolve anticoncepcionais, eu vou deixar aqui para vocês no link da descrição desse vídeo o método 5R. O método 5R é um protocolo de tratamento natural que ajuda muito a combater os sofrimentos de mioma, para você ficar livre desses sofrimentos de maneira natural. Então, tá aqui abaixo o link, já assina o método 5R, já começa hoje o seu processo de reequilíbrio hormonal, para você tratar ali miomas, para você tratar cistos nos ovários, né, principalmente os cistos de SOP, os cistos funcionais, para você ajustar a sua fábrica natural de hormônios, para você evitar ali o comprometimento de outras doenças, até mesmo doenças que eu não citei aqui hoje, que a gente sabe claramente que tem relação com desequilíbrio hormonal, como nódulos nas mamas, cistos na tireoide. Então, a gente consegue ajustar os seus hormônios para tratar essas doenças que eu falei aqui hoje e até mesmo prevenir o surgimento de outras várias. Mas nós estamos começando aqui no nosso canal, esses são vídeos iniciais, quero trazer muito conteúdo ainda para vocês, então já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você receber tudo sempre em primeira mão, então não perca essa oportunidade de estar aqui pertinho de mim para a gente conversar bastante, para a gente trocar bastante ideias sobre isso, sobre ajuste hormonal, sobre tratamento natural das doenças, sobre indicações precisas de cirurgia, como trouxe aqui hoje para vocês, né? Quais são as verdadeiras indicações precisas de cirurgia, quando a gente tem outras possibilidades. Então, eu quero conhecer você melhor. Eu quero que você me conte aqui nos comentários
comentários qual que é o tipo de cisto que você tem, ou se você não sabe qual que é o cisto que você tem, se é na mama, se é no ovário, se é na tireoide, qual que é o seu tipo de mioma, se é submucoso, subseroso, se ele te provoca aí hemorragia, se ele te provoca cólicas, se ele tá te provocando infertilidade, qual que é o seu agravo, qual que é o seu sofrimento. Já te indicaram cirurgia por conta disso? Já teve medo dessas doenças, dessas lesões aí se tornarem câncer? Então me conte aqui nos comentários, eu quero te conhecer, eu quero saber qual que é a sua necessidade, que tipo de ajuda que você precisa, porque através das informações que vocês deixam aqui nos comentários, eu trago mais conhecimento para vocês, eu uso isso como tema dos próximos vídeos, então quem sabe a sua dúvida aqui, a sua pergunta, ela se torne aí tema do próximo vídeo. Então, deixa aqui seu comentário, trazendo essa informação valiosa para mim, para eu te conhecer melhor, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até!